Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Em pé vigilante, juntos na oração. Em pé vigilantes, juntos na oração. Vamos ao seu encontro, lâmpada nas mãos. Vamos ao teu encontro, lâmpada nas mãos. Então, nós vamos fazer um momento de recordação da vida e nós vamos fazer essa tarde um pouco de introdução à Sagrada Escritura. E eu gostaria que a gente pudesse fazer uma recordação da vida fazendo uma memória. Que memória seria? Quem quiser e puder fazer uma lembrança de quando ganhou a sua primeira Bíblia Sagrada, ou como começou a usar a Bíblia. Você se lembra o tempo que você começou a usar a Bíblia Sagrada, ou quando você ganhou a primeira Bíblia Sagrada? E aí, se alguém quiser fazer uma recordação, como eu já estou motivando, eu vou começar fazendo na recordação. Eu lembro que a minha primeira Bíblia que eu ganhei foi da minha mãe, quando eu era criança, chamada Bíblia da Criança. Eu ainda não estava na catequese, foi antes de eu entrar na catequese. Quando eu fui para a catequese, eu já tinha a Bíblia da Criança e já conhecia muitas passagens da Bíblia. Então, eu agradeço muito a minha mãe, que, de certa forma, foi minha primeira catequista e que me presenteou com essa Bíblia da Criança. Então, quando eu cheguei na catequese, até a catequista ficou admirada, porque eu já conhecia um bocado de história, porque a minha mãe lia para mim. Outra pessoa, gostaria de lembrar um pouco da tua... A minha primeira Bíblia, eu mesmo comprei. E um dia eu levei ela para a igreja e nesse dia estava aqui no Barão o Padre Bruno, não sei se você conheceu. O Padre Bruno foi uma pessoa que ele teve um câncer. Lembro, Bruno Taroco. Isso, e aí ele fazia o tratamento dele em Fortaleza, assim ele contou, e o médico despachou ele, e ele ficou, com 10 anos, ele voltou lá, nesse médico, lá em Fortaleza, que o médico não tinha dado nenhum ano de vida para ele. E aí o médico se espantou muito dele de ser ele, né? Dele estar vivo. E foi aí ele, nesse dia eu levei minha Bíblia para abençoar, e ele autografou a minha Bíblia. Nossa, que eu fiquei muito feliz. E foi assim um fato que eu nunca saiu da minha memória. Foi assim, a minha primeira Bíblia. E como eu aprendi a manejar a minha Bíblia, eu tinha a Bíblia, mas eu não sabia. Aí um dia passou uns testemunhos de Jeová aqui, pediram para me abrir a porta e eu abri. E eles entraram, era um casal muito educado e muito sábio eles. E ficou toda semana, como é que a gente abriu a porta, pronto, eles entram, e aí eles iam, e aí me davam aquele estudo, e foi daí que eu aprendi a manejar a Bíblia, e procurei entender, e também aprendi a entender um pouco da Bíblia. Só que depois foi muito difícil,
quando eles começaram a falar, ó, dona Eva, a senhora já está no tempo de se batizar, aquela coisa toda, mas eu nunca deixei de ir para a igreja, eu só queria as minhas aulas. Aí que eu me preparei, foi uma preparação assim espiritual muito forte para mim poder falar para eles que eu não queria ficar na religião deles, eu estava apenas fazendo o estudo da Bíblia. E aí foi muito argumento, viu? Se eu não tivesse já um pouco de conhecimento e o Espírito Santo me ajudando, eu não sei como é que teria sido, porque eles são assim invencíveis. Eles, quando eles chegam, eles não querem sair. Mas aí eu expliquei para eles e tudo, que eu não preferia nunca sair da Igreja Católica, e explicando, e eles com os argumentos deles, foi muito difícil, mas até que eu convenci. E aí eles se afastaram, mas ainda me fizeram assim uma visita sem compromisso, assim umas 2 vezes ou 3, e eu agradeci a eles, e foi assim, a minha história com a Bíblia foi desse jeito. Obrigado, dona Eva. Mais alguém quer contar a sua experiência? Eu. Pode contar, pode falar, pode falar. A minha Bíblia, quem me deu de presente foi meu esposo. E aí eu tive dificuldade, né, quando eu abri a Bíblia. Aí depois foi que eu descobri que os capítulos é o número maior e o versículo é o número menor. Aí eu fui descobrindo, eu mesmo sozinha fui descobrindo ler a Bíblia. Obrigado, dona Francisca Freitas. Mais alguém queira dizer? Mais alguém? Eu passei a conhecer melhor depois que eu fiz a primeira Eucaristia, que fiz a preparação da primeira Eucaristia. O meu professor Giovanni foi quem me deu os primeiros passos dentro da igreja. Até hoje a gente se comunica, participa juntos. Mas o forte mesmo foi com a vinda do padre Luiz Carlos para Barão de Grajaú, foi que eu passei a participar com mais frequência, ou seja, tomar gosto pela coisa, como diz a verdade. De lá para cá, graças a Deus, só continuação e agradecer a Deus por cada minuto. Muito bem, obrigado, Célio. Mais alguém queira dizer como conseguiu a Bíblia, como ganhou a primeira Bíblia? Alguém gostaria? Alguém mais? A minha primeira Bíblia, eu que ganhei, participando dos encontros das 90 de março. Aí a pessoa que me tirou no dia não foi para o amigo oculto e nem mandou o presente. Aí mandou dizer assim, mas o presente dela depois eu levo. Aí as meninas ficam, deu presente e não ganhou. Eu digo, mas o meu presente vai ser o melhor de todos. Aí no sábado seguinte teve a celebração lá no bairro, que foi na comunidade São João, que quem me tirou foi o Célio. Aí quando ele levou, que me entregou o presente, quando eu abri a Bíblia, eu até me emocionei. Eu digo, eu não falei que o meu presente melhor desse amigo oculto seria o meu? Aí daí foi que eu me passei mais a ler mais a Bíblia, não tem? Eu agradeço muito a ele pelo presente. Então hoje tenho novinho, zelo ela com muito cuidado e carinho. Pois, muito obrigado pela partilha. Nós vamos agora para o momento do Evangelho. Nós vamos ouvir o Evangelho. Quem tiver o liturgia diária, eu não vou dizer para pegar na Bíblia, porque o Evangelho ele vai ser quebrado. Mas se vocês conseguirem acompanhar na Bíblia de vocês, vai ter o Evangelho de João, é logo no começo, capítulo 1. Ele vai fazer do versículo 6 ao 8, e depois pula para o 19 a 28. Mas quem tem o liturgia, ele está completo lá. Vai falar da figura de João. Alguém poderia cantar um canto de aclamação? Depois a Francinalva vai proclamar para nós o Evangelho. Dona Eva, a senhora canta um canto de aclamação? Sim. Pode ser para amanhã mesmo, que tem introduzido na liturgia, Paulo. Pode ser, pode ser.
que é do tempo do Advento. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito consagrou, o O Espírito Espírito consagrou, e mandou me mandou anunciar, e mandou me anunciar. boa nova para os pobres, boa nova, Nova para os pobres. aleluia, Aleluia, aleluia. aleluia. Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és tu? Quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que não nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Este evangelho que nós acabamos de ouvir, ele vai ser lido nas missas já de hoje à noite e de amanhã, que é o terceiro domingo do Advento, do dia 17 de dezembro. Hoje, dia 16, a partir das 6 horas, a gente já faz a chamada missa de preceito. Então, é por isso que eu deixei esse evangelho, que amanhã quem for à missa já ouviu. E a gente poderia nos fazer duas perguntas. Primeiro, aqui falou de João. Que testemunho dá João? Que tipo de testemunho ele dá em favor da vida? Ele dá algum testemunho? E João não é Jesus. A outra pergunta é: aqui não aparece a pessoa de Jesus, mas João com certeza sabia que vinha alguém mais forte do que ele. Aí eu pergunto: quem é esse Jesus que precisa ser anunciado ainda hoje? Uma é: qual o testemunho de João? E quem é a pessoa de Jesus que nós precisamos anunciar? Quem gostaria de partilhar uma das duas perguntas? Qual é o testemunho de João e quem é a pessoa de Jesus? Nós devemos anunciar. Alguém gostaria? Em poucas palavras? Qual o testemunho de João que aparece nesse evangelho?
E quem é esse Jesus que nós devemos anunciar ainda hoje? Alguém, por favor, se habilite? O pensamento? O testemunho de João é que ele era um testemunho da luz que veio para que as pessoas chegassem até a fé por meio dele, até a fé em Cristo, em Jesus que viria depois dele, e que ele não era o próprio Cristo, como eles pensavam. Mais um pensamento? Qual o testemunho de João, acrescentando o que a nossa irmã já falou? E quem é Jesus que deve ter anunciado? Mais alguém? Eu acho que na própria resposta de João, quando ele diz: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Então ele estava querendo dizer que o batismo dele era de água, mas vinha alguém com um batismo muito mais poderoso. E esse era Jesus. E ele diz que não é profeta, não é Elias. Ele vai dizer: Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Ou seja, preparai, aplainai, endireitai os caminhos do Senhor. Peçamos que São João Batista possa se fazer presente na nossa vida, para nós também termos homens e mulheres com essa missão de aplanar o caminho do Senhor. E que possamos, com a nossa vida, com a nossa boca, com os nossos sentimentos, com o nosso coração, anunciar esse Jesus que nasce no Natal, na vigília 24 e principalmente para nós no Natal, no dia 25. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Nossa Mãe Maria Santíssima. E quem puder, reze o Pai Nosso agora, mesmo em silêncio, em voz baixa, mas reze. Pai Nosso que estás no céu. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso vosso nome. nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gosto de dizer esse final porque ele é a parte ecumênica. Fora da missa, a gente pode fazer essa parte do Pai Nosso. Oremos. Ó Deus, venha a nós com tua força e ternura. Abre os nossos ouvidos a teu chamado e prepara os nossos corações para a manifestação de tua vida. Dai-nos a graça de entrarmos com alegria no reino que Jesus veio anunciar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Deus fiel às promessas feitas aos nossos pais e mães, nos mantenha em seu amor, vigilantes para o dia da vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E abençoe-nos o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, nós vamos começar essa nossa aula. Nesses slides, ele tem 5 partes. Nós talvez não vamos estudar todos eles, não. Depois eu mando para vocês lá no grupo. E quem não está no grupo, mas que tem o meu contato, pode entrar em contato comigo. Aqui é só a introdução do curso. Quem quiser, no ano que vem, faz o curso completo. Como eu disse, se as aulas acontecerem toda semana, ele vai durar 6 meses. Se o curso for só 2 vezes no mês, ele vai durar 8 meses. E aí tem aquela contribuição, que eu chamo de investimento, de R$ 50. No caso dos candidatos ao ministério, a paróquia pagou o curso completo, que a gente fez um preço acessível, e agora a própria comunidade, onde o ministro vai trabalhar, se quiser assumir, ou a comunidade ou a pessoa, né? Ver como é melhor, ou senão tem lugares que faz assim. Um mês a comunidade paga, outro mês a pessoa paga, não fica caro. E as duas pessoas, a comunidade e a pessoa, está pagando o curso, e é um curso que vai lhe ajudar. Então, falar de Bíblia, a gente tem que falar dos 2 livros.
Santo Agostinho nos fala que Deus escreveu 2 livros. O primeiro livro não é a Bíblia. Mas, sabe qual é? Eita, meu Criação. celular agora está sem som. Não estou ouvindo vocês. Você sai e entra de novo. Você sai e entra de novo. Alguém liga para ela e diz para ela entrar e sair. Ela sair e entrar de novo. Deve ter perdido o som, ela desligou. Mas a criação, a natureza, o amor e a vida. Ou seja, a vida é o primeiro livro. E o segundo livro de Deus é a Bíblia. Falar de Bíblia sem falar de vida, nós estamos falando de coisas que não está correto. Alguém dá um sinal para ela, aí, ou manda no chat uma mensagem para ela sair e entrar de novo. Alguém mandou uma mensagem para ela? Para ver se ela sai e volta. É a dona Eva que está com dificuldade? É, minha gente, a dona Eva que está com dona dificuldade? Eva. Isso, dona Eva. Eu vou remover ela. Aí diz para ela entrar de novo. Viu? Pede para ela entrar de novo. Deve ter dado algum microfone. Alguém mandou uma mensagem para ela. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Então, o segundo livro é a Bíblia. É pelo livro da vida que Deus quer falar conosco. Deus criou as coisas com a sua palavra. E isso a gente vê no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Haja luz. E a luz começou a existir. Tudo que existe procede da palavra divina. Todo ser humano é palavra viva de Deus. E nem sempre damos conta de sermos uma página deste livro. Só um minutinho, só para me botar, acho que a dona Eva de volta aqui que chegou. Pronto, dona Eva, agora ajeitou sua câmera. Dona Eva, voltou ao normal? Dona Eva? Tá ouvindo, dona Eva? Acho que o microfone dela deve ter dado algum deslize. Dona Eva? Dona Eva? Pronto. Ah, tá. Vamos continuar. O som está baixo aqui no meu celular, eu não sei o que foi. Talvez é o volume do seu celular que está baixo. Peça para alguém que tiver aí para aumentar. Viu? Nós vamos continuar. Então, a Bíblia diz, Santo Agostinho, nos devolve o olhar da contemplação e nos ajuda a decifrar o mundo e a fazer com que o universo se torne normalmente uma revelação de Deus e volte a ser o que é, o primeiro livro de Deus. A Bíblia, continua Santo Agostinho, ajudou a descobrir a palavra de Deus do seu primeiro livro, a vida. Pena que não fomos ensinados a ler, entender e escutar o primeiro livro da Bíblia. Dizem que o livro mais vendido do mundo é a Bíblia. Porém, muita gente não consegue ainda ler, Dona Eva, o microfone está ligado. Desligue, dona Eva, o microfone. Entender. E muita gente também ainda não aprendeu a escutar esse livro, que é o livro da vida, para poder também entrar no livro da Bíblia. E aí, por isso, falamos que Deus escreveu o livro da vida por primeiro, depois a Bíblia, para que entendamos que viver sem amor não é vida, não é vida plena. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Quem está com o microfone ligado é bom desligar. Ler a Bíblia sem ver a vida... Dona Eva, a senhora está com o microfone ligado, Dona Eva. A senhora desliga, por favor. Está dando microfone no telefone. Eu vou bem aqui para a menina. Pronto, desliguei. Ler a Bíblia sem ver a vida e o amor que devemos sentir, oferecer e receber, não é olhar o principal, o quanto Deus nos ama. E Deus nos ama tanto, gente, tanto. Acontece tantas maravilhas na nossa vida. Então, a palavra-chave da Bíblia são... Quais são as duas palavras? Vamos dizer juntos. Quem tá aí com o microfone e ligado quiser abrir, diz aí. Quais são as duas palavras-chave da Bíblia? Vida e amor. Vida e amor. Sem vida, nós não conseguimos fazer nada. E sem amor, tudo que a gente faz, fica faltando algo. Se lermos a Bíblia a partir da vida e do amor, que procede de Deus, não teremos dificuldade na leitura.
A palavra vida, só para vocês terem uma ideia, na Bíblia, ela aparece 875 vezes. E seus derivados, cerca de 1.127 vezes. Quando não aparece a palavra vida, aparece algum derivado ligado à palavra vida. Dona Eva, desliga o seu microfone. Dona Deuda, vou desativar o microfone. A Aldeísa também tá com o microfone ligado. Isso, desativei. O que está acontecendo hoje, minha gente? Então, a palavra amor aparece 369 vezes na Bíblia. E seus derivados, cerca de 420 vezes. É importante, vida e amor. Sempre que a gente vê, quando não aparece a palavra amor, concretamente aparece algum derivado. Isso nos mostra o quanto são importantes. Então, vida e Bíblia, obras do amor de Deus. E aí, São Paulo, quando termina a vida, ele diz: combata ou combati o bom combate da fé, conquistei a vida eterna, para o qual você, no caso de São Paulo, eu fui chamado. Então, nós vamos tentar nos perguntar e tentar dar essa resposta. Como ler e entender a Bíblia? Por onde começar a leitura? E como manuseá-la? Vamos ver se a gente consegue. Primeiro, porque ler a Bíblia. Temos motivo para ler a Bíblia. Apontaremos algum. Primeiro, a gente lê para entendermos a vida. Para entender bem sobre o livro da vida e o motivo pelo qual nós nascemos, qual o sentido da vida, pelo qual devemos viver, a vocação e o que acontece depois da nossa morte, a ressurreição. Por isso que nós lemos a Bíblia, para entendermos a vida. Segundo motivo, para entendermos que Deus caminha conosco. Ao lermos as histórias bíblicas, vemos que Deus caminha com o povo que busca paz, amor e justiça. É o Deus que caminha conosco. Nós ouvimos hoje o Evangelho de João, que é o que vai ser lido na missa de amanhã, também na missa de hoje à noite, e a gente pega esse Evangelho e atualiza para a nossa vida, trazendo a figura de João para hoje, a figura de Jesus que vai nascer no Natal para hoje. Então, entendermos que Deus caminha conosco. Por isso que Jesus é Deus conosco, o Emanuel. Terceiro motivo, para acharmos sabedoria. Enfrentar os desafios da vida sem sabedoria torna tudo mais difícil. Tem gente que é inteligente, mas não é sábia. Vocês sabem qual é a diferença de sábio para sabido? Quem é sabido é inteligente, às vezes até engana os outros com palavras, mas não é sábia, porque não tem a sabedoria de Deus. Sabedoria é saber ler com amor os sinais da vida e inteligência. É capacidade cognitiva. Então, vejam a diferença. O sabido é inteligente, mas o sábio tem sabedoria. O sábio tem inteligência e tem sabedoria divina. Toda vez que eu estou com um desafio, com um problema, eu me apego à palavra de Deus. Eu não gosto de abrir ela assim, aleatoriamente. Eu gosto de rezar e pedir a Deus que me ilumine, me dê uma palavra para aquela situação que eu estou vivendo. E aí, geralmente, de acordo com o momento que eu estou vivendo, eu tento encontrar uma passagem bíblica. Geralmente, eu me apego àquela palavra de São Paulo aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Toda vez eu fico repetindo essa frase para mim, e aí depois eu vou na Bíblia, rezo a oração do Espírito Santo, tento encontrar uma passagem bíblica, um salmo, um livro de sabedoria, ou algum livro do Antigo ou do Novo Testamento, e lá Jesus, Deus me ilumina. E depois eu consigo a solução para aquela dificuldade, para aquele problema. Para mim, eu consigo. Então, terceira motivação, acharmos sabedoria. Quarta motivação, para vencer as tentações que nos afastam de Deus. A leitura da Bíblia nos ajuda a entender a vida e que Deus esteve, está e estará conosco sempre, dando-nos força para superar tudo aquilo que nos afasta dele. Deus age em nossa vida e na história da humanidade. Jesus é Deus. Por que Jesus é Deus? Porque o nosso Deus é uma trindade. É um único Deus, tem três pessoas. Quais são essas três pessoas? O Pai, Criador, Redentor, Salvador. O Filho, que é o Salvador, o nosso colaborador da criação. O Deus Pai é o Criador, o Deus Filho, Jesus, é o colaborador, e o Deus Espírito Santo, que é o nosso santificador, o nosso paráclito. Aí eu pergunto para vocês, Jesus sendo Deus,
ele precisava passar pelas tentações e ele precisava ser batizado, sim ou não? O que vocês dizem? Precisava? Jesus, sendo Deus, precisava passar pelas tentações e ser batizado? Digam aí, sim ou não? Quem se arrisca a Sim, responder? Sim, né? sim. E eu digo para vocês que não. Porque ele, sendo Deus, não precisava. Mas por que ele passou? Ele passou justamente para nos mostrar que ele superou as tentações, as 3 tentações que estava lá no deserto, e ele foi batizado por João para mostrar que nós também, sendo batizados, nós somos capazes de superar as tentações da vida. Então, ele nos deu o primeiro exemplo, para todos nós passarmos pelo batismo e, sendo batizados, superaremos as tentações. E quem não é batizado, Paulo? Quem não é batizado ainda não é considerado um cristão. Ele é filho de Deus, mas ele não é cristão, membro da comunidade. E pelo batismo, com certeza, uma das definições do batismo é que ele nos faz entrar para a igreja, nos tornarmos membros da igreja de Deus, que já somos filhos, e também vai nos libertar do mal, das tentações. Claro que o pecado original, nós não ficamos libertos, porque o pecado original veio de Adão e Eva, e nos acompanha a vida toda. Porém, nós somos capazes, com o batismo, de passar pelas tentações e superar. Depois, outro motivo para encontrarmos a esperança. Esperança é olhar para o futuro e ver que Deus nos reserva algo muito bom. A esperança é tão importante quanto o amor, pois uma pessoa sem esperança não avança. Paulo Freire fala que a gente devemos esperançar. Hoje, nós temos pessoas que estão perdendo a esperança ou esperançar. O que é isso? Não tem mais vontade de fazer mais nada. Nem procurar um trabalho, nem procurar nada para fazer. Então, eles são chamados de desalentados. Estão desalentados, sem esperança, sem o esperançar. E eu costumo dizer que o jovem, o adulto e o idoso, especialmente o jovem e o idoso, não pode perder essa vontade de esperançar, a vontade da esperança, a vontade de sonhar e sonhar coisas possíveis. Sexto motivo, percebermos a ação do Espírito Santo. Sozinhos somos fracos e incapazes de dizer sim ao certo e não ao errado. Por isso, quando a gente faz coisas erradas, é porque o Espírito Santo de Deus não está agindo entre nós. Na leitura da Bíblia, podemos perceber o quanto o Espírito Santo está perto de nós e nos ajuda a sermos pessoas melhores. E o último motivo para descobrirmos que a vida é o amor. Nós temos um livro na Santa Missão chamado Dá Sentido Verdadeiro à Vida. E muita gente hoje não está dando sentido verdadeiro à vida. O amor é tudo, e sem ele somos nada. Devemos descobrir o amor que Deus por nós, o amor que devemos ter por nós mesmos, o amor que devemos ter pelo próximo e o amor que devemos ter pela criação. O amor. Dicas para ler a Bíblia. Não devemos ler a Bíblia como um livro comum. Ele não é um livro de história, não é um livro de geografia, não é um livro de português, pois ele conta como Deus se revelou aos homens e o que devemos fazer para nos relacionar com Deus. Lá no finalzinho diz assim: precisamos ler, reler e interpretar, pois estamos longe do contexto em que o texto foi escrito e não podemos olhar com os valores de hoje. Por isso, precisamos de ajuda para percebermos toda a revelação que o texto nos traz nas linhas e entrelinhas. Quando nós temos dificuldade, nas Bíblias da edição pastoral, nós temos os comentários. E aí a gente pode usar aqueles comentários que nos ajudam a entender o texto e o contexto. Ou seja, qual tempo em que foi escrito o texto e qual é o contexto daquela época. Mas outras Bíblias também trazem comentários, como a Bíblia da CNBB, a Bíblia do Peregrino. Quem gosta de estudar a Bíblia mesmo para estudar, fazer um curso de Bíblia, é a Bíblia de Jerusalém. A Francinalda está fazendo teologia e com certeza ela já recebeu essa orientação, inclusive ela deve ter já a Bíblia de Jerusalém. Essa que é indicada, inclusive, para a gente fazer o curso de teologia. Essas outras Bíblias, digamos assim, elas facilitam com a linguagem,
facilitam com algumas formas de interpretação que elas trazem no rodapé. Algumas trazem o tema. Tem gente que, quando vai fazer a leitura pela Bíblia, diz o tema. Na realidade, aquele tema que está lá é só para ajudar a compreender o texto que nós vamos ler. Ele não faz parte da leitura. Se a leitura começa no versículo 1, você começa no versículo 1, e não o tema que está lá em cima. Não é isso, Francinalda? Você já fez Bíblia, Francinalda? Lá no curso de teologia, já começou? Francinalda? Está nos ouvindo, Francinalda? Por isso, nós precisamos de ajuda para percebermos toda a revelação que o texto nos traz e que tem nas entrelinhas. Francinalva, está por aí? Maria Francinalva? Está ouvindo? Se você conseguir ouvir e abrir o microfone e quiser dar um testemunho seu, como é que está na escola de teologia, já se fizeram Bíblia, já estão estudando. Eu acho que introdução à Sagrada Escritura vocês já fizeram, né? 4 atitudes importantes ao ler a Bíblia. Fidelidade ao texto. Tem gente que não pode mudar o que o texto está dizendo e nem botarmos palavras por nossa conta. Ver o contexto, ou seja, onde ele foi escrito, em que época, em que lugar, o que estava acontecendo naquela época. Tem uma leitura integral. Toda vez que a gente lê um texto, é bom a gente ver o que vem antes e o que vem depois. Por exemplo, hoje nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Mas é interessante a gente dar uma olhada lá no capítulo 1, até o versículo 8, para a gente ver o que dizia antes e ver também o que vinha depois. A gente leu até o versículo 28, e o que vem depois. Porque aí a gente vai ter uma noção de fidelidade ao texto e também ao contexto. E, claro, uma leitura integral. Mesmo que a gente não vai ler todo, mas a gente dá uma visão no todo. E depois olhar para a vida. Eu não posso ler a Bíblia sem olhar para a vida. A vida é, digamos assim, o esteio para a gente poder ler a Bíblia no nosso dia a dia. Primeiro, fidelidade ao texto. Não podemos ser infiel ao texto. Mas podemos ser infiel ao texto bíblico? Sim. E somos infiéis quando fazemos uma leitura que não nos permite captar o amor de Deus e que nos transforma em pessoas melhores. Tem gente que lê o texto e, em cima do texto, quer justificar, às vezes, até coisas ruins, para dizer que é Deus que está querendo. Tem gente que diz que a morte existe, a fome existe, a violência existe, porque Deus quer. E ainda procura, na Bíblia, justificar. Segundo o contexto. Contexto é aquilo que fez com que o texto fosse escrito daquela forma e não de outra forma. Ou seja, numa época de crise, dor, que vai aparecer dentro daquele texto, mesmo que estejamos falando de esperança e amor. Por trás do texto estão os fatores econômicos, sociais, políticos, religiosos, emocionais ou pessoais que influenciaram a vida. Por isso eu indico para vocês, quando vocês vão ler a Bíblia, ler a introdução do livro, que tem lá na Bíblia, tem a introdução de cada livro, e na nossa Bíblia de Edição Pastoral tem uma introdução geral para o Antigo Testamento e uma introdução geral para o Novo Testamento. E lá nessa introdução ela fala dos fatores econômicos, sociais, políticos, religiosos, emocionais e pessoais da vida daquele povo. O contexto histórico e social é importante. Os livros da Bíblia são fruto do seu tempo. Por isso, se quisermos entender a mensagem de Deus, temos que conhecer as circunstâncias históricas em que foram escritos. E aí tem o contexto geográfico, o contexto religioso e o contexto cultural. Eu não vou explicar porque já estamos avançados no horário, né? Dica. Nas traduções das Bíblias católicas, sempre tem nota de rodapé. Isso não tem nas Bíblias evangélicas. E as introduções de cada livro que nos fornecem muitas informações do contexto. Por isso que eu digo, toda vez que você tiver dificuldade, leiam a nota do rodapé da Bíblia e também leiam as introduções. Depois, olhar para a vida. Só há sentido em rezar, estudar e ler a Bíblia se desejarmos termos pessoas melhores. Só um minutinho aqui, chegou mais uma pessoa, vou abrir para a pessoa. Se formos pessoas melhores. Se a gente ler a Bíblia para continuar a ser a mesma pessoa, não tem sentido. Seja bem-vindo, Walter.
E aí não tem sentido ler a Bíblia se nós continuarmos sendo a mesma pessoa. Lá no final diz: a Bíblia nos ajuda a olhar para a vida com os olhos do amor e da esperança. Entendo que o aqui e o agora não são definitivos e que o aqui não é a nossa casa. Por isso, ler a Bíblia é enxergar na vida muito mais que desafios econômicos e sociais. É o quê? É sentir a beleza da criação de Deus e saber que tudo isso é apenas fração do Deus que criou por nós no depois. Por isso que aquelas duas palavras importantes no livro da Bíblia, que também está no livro da vida. A vida e o que mais? A vida e as duas palavras-chave? Vida e Amor. amor. Nunca podemos perder essas duas palavras-chave. Palavra de Deus em nossa vida, segunda parte. As três formas de ler a Bíblia. Você pode ler ao pé da letra, fazer a interpretação ao pé da letra. Você pode fazer a chamada leitura da prosperidade e você pode fazer uma leitura contextualizada. Vamos ver isso aqui. A leitura ao pé da letra. Além de leitura ao pé da letra, também é conhecida como leitura literal, leitura estática ou fundamentalista. Geralmente, os protestantes fazem isso. Eles decoram um texto bíblico e, dentro daquele texto bíblico, eles fazem aquela chamada fundamentação ou fundamentalismo. Eles lêem ao pé da letra e não fazem uma interpretação a partir daquilo que nós falamos, do texto, do contexto e do texto. Então, eles não olham para essas coisas. Eles não olham o contexto que estava escrito, o pretexto, antes de chegar naquele texto, o que dizia antes, o pretexto, e o que aquele texto está querendo nos dizer, como a gente lê o texto de hoje de João, que não aparece a figura de Jesus, mas por trás da palavra de João, ele quer já dizer quem é Jesus, que ele não é o Messias, mas o Messias é aquele que virá muito mais forte do que ele. Ele não é nem digno de desamarrar as sandálias. Por isso, quando lemos a Bíblia e achamos que ela contém em si todos os elementos necessários para a nossa interpretação, e aí não buscamos auxílio das ciências para melhor entender o contexto, fixando somente no texto. Aí as ciências nos ajudam, por isso que a gente faz teologia. A teologia são as ciências de Deus. E lá nós vamos estudar toda a fundamentação para a gente poder compreender a palavra de Deus. Aqui no nosso meio está o Walter, que é ministro da palavra, ele fez filosofia. Mas ele fez outros cursos. E ele conhece muito bem isso, né? Que na filosofia a gente estuda muito texto. Mas aqueles textos também a gente aplica essa história do contexto, né, Walter? Para poder entender aquele texto daquele filósofo, a gente tem que saber em que contexto ele foi escrito. Isso também serve para a palavra de Deus. É verdade, Walter? Exatamente, correto. É isso então, mesmo. Ao ler a Bíblia dessa forma, não aceitamos a contribuição das ciências e até desacreditamos nela, pois acreditamos que o texto bíblico tem em si todos os elementos necessários para a sua interpretação e atualização. Então, leitura ao pé da letra, é correto ou errado? Digam aí. Correto ou errado? É uma forma limitada. Mas está correto ou está errada essa forma fundamentalista? O que vocês acham? Bora, minha gente. Alguém responde? Paulo, Diga. invadiram o grupo novamente, tem uma pessoa aí que não é do grupo. É o Walter. É só o Walter que entrou agora. Ah, tá. Desculpa, porque eu não quis. Sim, a leitura ao pé da letra. É uma leitura limitada. Eu pergunto para vocês, é correto ou é errado? O que vocês diriam? Leitura ao pé da letra. O que vocês arriscariam dizer para o final? Vamos pensando aí. Aqui tem um esquema. A gente olha para, faz a oração, tem o texto, o contexto não é analisado, ele faz uma interpretação do jeito que ele quer e ele atualiza de forma incompleta. Ou seja, ele não atualiza a partir da vida. E muitos evangélicos fazem isso. Eles fazem só o quê? Pegam a mensagem, fazem a oração e pegam o texto. E aí o texto eles interpretam da forma como eles querem. A leitura da prosperidade, ou chamada teologia da prosperidade,
ou teologia da retribuição. Vê na Bíblia uma espécie de bênção para acumular riqueza. E aí fazem promessas, dizendo que se eu ler a Bíblia, se eu rezar na Bíblia, se eu acreditar, Deus vai me dar recompensas, vai me dar prosperidade, vai me acumular de bênção e de riquezas. E aí é importante. A fé, ela é expressa por louvor, tem ação de caridade. Ou seja, a pessoa olha só para a dimensão da fé e esquece dos outros. A leitura da Bíblia, ao pé da letra, é atualizada só para a questão de bênção. Eu só olho para Deus pedindo bênção e riquezas. E aí eles fazem a valorização do Antigo Testamento, e no Novo Testamento eles ficam muito dos milagres. Geralmente pegam os milagres para dizer aqui, Deus salvou, Deus curou, Deus trouxe a vida, e ele vai fazer isso com a gente. É um discurso positivo, nunca criticar ou questionar a situação. Eles dizem que é só aquilo e pronto, ninguém pode olhar para a situação atual e dizer nada. Doações financeiras para a igreja. Eles dizem que será retribuindo na mesma proporção. Quanto mais você dá na igreja, o dízimo, a oferta, a coleta, mais você vai ser retribuído. Esta forma de ler a Bíblia surgiu nos Estados Unidos no século XIX, chegando ao Brasil a partir da década de 1970, tendo como grande expoente pastores de igrejas com mídia de rádio e TV, com programas diários em nível local ou nacional. Não sei se vocês já viram aí, tem vários pastores que fazem programa todos os dias e o discurso deles vai na leitura da prosperidade. Eu não vou citar o nome deles, mas vocês devem vê-los diariamente na televisão. O que eles fazem? Eles fazem uma oração de petição, uma oração de pedido, vão para o texto, manipulam o contexto, interpretam de forma para justificar a prosperidade, atualizam justificando a prosperidade. E aí vão dizer, Deus vai te dar vitória, tua fé vai te fazer rico. Quanto mais você der para Deus, mais ele vai dar para você. Jesus sem cruz, só milagres. E aí eles não olham para o Cristo que está na cruz, que é a partir da cruz que chega a ressurreição. Olhavam para o mistério da encarnação que nós vamos celebrar para o Natal, só tem sentido se a gente continuar. Mistério da encarnação, mistério do sofrimento, da dor, da cruz e o mistério da ressurreição. E aí a gente contempla o mistério da encarnação no presépio. Mas se a gente não olhar para a encarnação, só ela, e ficar olhando para a prosperidade, nós não vamos passar. Nós temos que olhar também para o mistério da revelação, que é o todo. Vai da encarnação até a ressurreição. E eles ficam aí. E aí nós temos que fazer a chamada leitura contextualizada. Esta forma de interpretar a Bíblia sabe que não podemos interpretar o texto com os olhos de hoje, mas da época em que o texto foi escrito. Por isso, a gente tem que olhar o texto, em que época ele foi escrito, respeitando o contexto, que é a época e os objetivos que os autores tiveram para escrever aquele livro, e nós falamos que tem o texto, o contexto e o pretexto. O pretexto é o que vem antes daquele capítulo que nós estamos lendo. Se nós começamos do capítulo 1, então você lê só a introdução. Se você está no capítulo 1, versículo 8, como for o de hoje, é bom você olhar o capítulo 1, do versículo 1 a 8, para você ver o pretexto. E aí você vai ver, respeitar o contexto que ele foi escrito e vai olhar o texto, o que nós estamos lendo, quais as informações. E esse daqui nós fazemos como? A oração com a Bíblia, pegamos o texto, a gente lê o texto, tanto é que nós fazemos a chamada leitura orante da Bíblia, que é muito bonita, que tem 4 degraus. A gente faz o contexto, aí nós pedimos o auxílio da teologia, da sagrada tradição, dos documentos, das ciências, dos cursos, dos livros e da comunidade. Por exemplo, esse curso de Bíblia, que nós vamos indicar muitos livros, e a Bíblia também, que nós vamos indicar a Bíblia de Jerusalém. Claro que a gente pode usar a Bíblia que nós temos, a edição pastoral, da CNBB. Eu gosto de usar a Bíblia da CNBB, a tradução ecumênica e a Bíblia do Peregrino, que ela é muito bonita, a do Peregrino, cheia de comentários. Ela praticamente, a do Peregrino, ela comenta versículo por versículo. E aí nós chegamos na interpretação contextualizada. Ou seja, a gente vai perceber os sinais de Deus
que favoreceram aquele povo e que favorece ao povo de hoje, e vamos fazer uma atualização completa. Ou seja, nós vamos trazer para a nossa realidade o que Deus está nos dizendo e o que nós podemos dizer para Deus a partir do texto. Isso é bonito. Então, entendemos o que é inspiração e revelação. Inspiração. A inspiração é o que caracteriza e distingue a Bíblia de todos os outros livros humanos. Porque a gente diz que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Acreditar em sua inspiração é dogma de fé para os cristãos. Se algum cristão não acredita na inspiração, ele está duvidando desse dogma da fé. Então, para ele, a Bíblia não foi inspirada e não foi escrita por homem, inspirado por Deus, então tem algo errado. A expressão grega inspirada por Deus é derivada de theopneutos, sendo que theos é Deus e pneutos, respiração, espírito, ou por Deus soprado. Essa expressão também pode ser interpretada como a escritura foi soprada por Deus. Mas a expressão também pode significar que a palavra foi soprada em outros, ou seja, inspirada por Deus. A primeira definição afirma a origem divina da Bíblia e a segunda fala da presença divina na Bíblia. Assim, Deus não só inspirou os autores que a escreveram, a Bíblia, mas também inspira quem a lê com um coração de fé. Ou seja, aqueles que escreveram foram inspirados e nós que lemos hoje também somos inspirados a ler com um coração de fé. E aí o Concílio documento do Vaticano II fala da inspiração, aí eu vou deixar aí para vocês lerem com calma. A Bíblia também falando da inspiração, a inspiração é a tradução, eu vou deixar para falar. Depois também falamos de revelação. O que é revelação? Significa tirar o véu, mostrar o que está em segredo, que não é enigma. Enigma é uma outra coisa. Por exemplo, os mágicos, eles fazem mágica e, às vezes, mostram enigmas e vão revelando. E aqui a revelação é tirar o véu, mostrar o que está em segredo. Quando Deus age na história humana, dando-se a conhecer e esperando de nós acolhimento e resposta da fé, falamos que ele está se revelando. O mistério do Natal, o mistério da encarnação, é o primeiro momento da revelação de Deus. E aí, revelação é comunicação de Deus ao ser humano, de forma livre e gratuita. Deus se revela e ele não cobra nada para se revelar. Eu vou passar um pouquinho mais para ver se a gente chega até 5 horas para terminar. Aqui tem as fontes da revelação, que também eu vou pular, vou deixar para vocês verem. Deus, a fonte da revelação, única da revelação. Temos os canais da revelação, que a gente diz que é como se fosse um rio, e esse rio é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A Sagrada Escritura está escrita, a tradição apostólica ela não tem tudo escrito, mas nós temos tudo em documentos, muito que falaram, muitos santos e santas, e muitos outros não têm, e o magistério é a atualização apostólica dos documentos da nossa igreja, da Sé Apostólica, do Vaticano, os documentos do Papa, os documentos do CELAM, os documentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, tudo isso é que nos ensina o magistério. E Deus vai se revelando através desses canais. Está toda a revelação na Escritura? Claro que não. É com reação à reforma protestante que o Concílio de Trento definiu como um dogma de fé que a revelação divina é contida além da Escritura. Ou seja, além da Escritura, está na tradição não escrita, na tradição apostólica e no magistério, recebida de Jesus Cristo pelos apóstolos ou ditada a este pelo Espírito Santo. Ou seja, a revelação não está só na Escritura. A revelação está na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. É na Sagrada Tradição Apostólica que a Igreja nos transmite as verdades da fé atualizada, as verdades reveladas pela Escritura e as que vêm pela tradição são da mesma importância para nós. Se você pegar um documento da Igreja ou um documento dos Santos Padres, vai ver que tudo eles falam fundamentado na Escritura. E aí, a revelação na história da salvação, a partir do Antigo Testamento, Novo Testamento, na Igreja, a Santíssima Trindade
que é o Pai, Filho e Espírito Santo, começa com a criação, depois do Filho que se revela, aí vem os apóstolos, e aí vem a Bíblia com o Antigo e o Novo Testamento, e aí nós temos os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento, os livros sapienciais, está tudo na Bíblia, a tradição apostólica também hoje, o magistério e os documentos. A Bíblia, a palavra de Deus em nossa vida, a terceira parte. E aqui tem os nomes que é dada a essa Sagrada Escritura. O primeiro nome é Escritura, outro nome é Testamento, Aliança. Eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido. Aliança quer dizer um pacto. Por isso que diz, a palavra testamento designa as 4 grandes alianças que Deus fez com o povo de Israel. Ele fez aliança, o pacto com Noé, com Abraão, com Moisés, e a aliança definitiva com Jesus. Bíblia, que é o nome mais usado em todas as línguas, e dizem os estudiosos que era o nome de uma cidade. E depois se tornou o lugar onde muita gente começou a estudar, a conhecer mais a Bíblia, e aí ficou conhecida como a Bíblia. A Bíblia é um único livro, formado por 73 livros de assuntos e tamanhos diferentes e escritos por Deus. E aqui é importante perceber o seguinte, gente. Os evangélicos dizem que nós tiramos os livros da Bíblia. Nós aumentamos, e eles estão com a Bíblia correta. Na realidade, é o contrário. Nós estamos com os livros corretos, chamados livros canônicos e deuterocanônicos. E eles só têm os chamados canônicos, e eles não aceitam os deuterocanônicos, que são os livros que eles têm a menos. Então, eles foi que retiraram os livros. E não nós, não. Nós temos 73 livros desde o começo, escritos por diversos autores ao longo da história da revelação. Tem aí o mapa de todos os livros da Bíblia, e ela é chamada também de Sagradas Escrituras, livros sagrados, e também a gente pode chamar de Evangelho. E Evangelho, lá em Roma, eles tinham a tradição de mandar uma pessoa que fazia uma maratona, e também em Atenas, na Grécia, para levar uma boa notícia para alguém. E da vitória grega, quando eles tinham a vitória, eles iam levar esse anúncio, que eles chamavam de evangelho, ou seja, boa notícia, que falou da vitória, e depois que ele falava daquela boa vitória que aconteceu, eles morriam. E aí, esse se chamava um mensageiro que gritava de longe, evangelho, para avisar a todos que a boa notícia, que a notícia era boa e não assustava ninguém. E para nós, o evangelho também é boa notícia, é boa nova. Quem escreveu, e aí os evangelhos são parecidos com as comunidades de João, Mateus e Marcos, escrevendo ou ajudando a escrever. E ao fazermos uma pesquisa na internet, nós encontramos diversos materiais sobre esse tema. Segundo que alguns afirmam que foram 40 os autores da Bíblia. Todos aceitam Moisés como autor do Pentateuco e Salomão e Davi como autores dos Salmos. Mas isso foi feito a partir de uma leitura ao pé da letra, e não tem aceitação dentro dos estudiosos. Atualmente, aceita-se que foram um grupo de pessoas que deram vida aos textos bíblicos de forma oral, contando de boca em boca, e depois foi escrita. Raros são os textos de um único autor, mas outros são fruto de muitas mãos, como o Pentateuco, os Salmos, os Proféticos. Então, a comunidade ia dando escrito para aquele livro, e aquele livro ia juntando, e tinha muitas mãos para escrever esses livros. Quando foi escrito, a Bíblia foi escrita por muitas mãos de homens e mulheres e comunidades. Pena que na nossa linguagem da Bíblia, ela está uma linguagem masculina, e me desculpe dizer, a expressão muito machista, mas também teve mulheres. E algumas vezes eles falam de mulheres. Por exemplo, se a gente for olhar o testemunho da ressurreição, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, graças a Deus que a igreja agora tem até um prefácio próprio para falar de Madalena, chamada Apóstola dos Apóstolos. Para datar com exatidão os livros, existe dificuldade, mas podemos falar que o Antigo Testamento foi escrito entre os anos 970, 90, 70 e 50 a.C., tendo que a maior parte foi escrita durante ou ao longo, após o cativeiro da Babilônia, que durou de 586 a 585 a.C. Antes era feita a contagem assim, né, do maior para o menor. E o Novo Testamento, de 49 a 120. Com Jesus começa a nova contagem. 1, 2, 3, 4.
se a gente for dizer quantos anos nós estamos celebrando do Natal de Jesus, nós estamos celebrando, como cristão católico, 2023 anos do seu nascimento aqui entre nós, que é o nosso calendário civil. E aí, a Bíblia, ela é contada por séculos, com fatos vividos, tradição oral, e depois o fato escrito. Mais ou menos 1.200 a.C., e o escrito mais ou menos 550 a.C., e aí depois continua escrevendo. Diferença entre o fato e a escrita foi de mais ou menos 650 anos. E aí tem o Novo Testamento, eu não vou falar, tem as cartas. Onde foi escrita? A Bíblia foi escrita na Palestina, na Babilônia, durante o exílio, no Egito e na Grécia. Então, foram vários lugares. Vocês estão vendo aí o mapa circulando? Está ali a Palestina, toda a Palestina aí, o mundo do Antigo Testamento. Está ali a Babilônia, está ali o Egito, e ali está também alguns lugares por onde foram escritos em algumas comunidades de Damasco, Siquém, e aí tem um bocado de outros lugares também no Egito. O Novo Testamento, na Palestina, na Ásia Menor e Europa, ali lá onde está Roma, Itália. Difícil falar um local exato, mas podemos apontar as regiões. E aí a gente aponta também lá para Jerusalém, ali por rumo da Síria, aqui na Macedônia, e na Ásia, em Éfeso e Atenas, Cartago, na Itália, na Roma. Em qual língua foi escrita? Grande parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que se tornou a língua oficial do templo e da leitura dos escritos. Esta era a língua falada na Palestina antes do exílio da Babilônia. Depois do exílio, o povo começou a falar o aramaico, que era um hebraico mais popular. E o livro da sabedoria foi escrito em grego. Então, a Bíblia tem parte em hebraico, parte em aramaico e parte em grego. Tanto é que depois, para fazer a tradução que nós temos hoje, tem alguns salmos que permanecem no aramaico e outros salmos no hebraico. Por isso que tem algumas Bíblias que os salmos, às vezes, os números não batem. Porque é por causa disso. Que alguns considerados o hebraico, outros considerados o aramaico e outros considerados o grego. Todo o Novo Testamento, Jesus falava o aramaico, língua cotidiana dos judeus da Galileia, apesar de também usar o hebraico, que era a língua das Escrituras. Então, Jesus tinha o aramaico, que era, digamos assim, o dialeto, o dia a dia dele, mas o hebraico, quando eles estavam nas Escrituras. Nos Evangelhos, temos frases de Jesus em hebraico, como Talita Cum, Corban, Éfate, Abrat, Geena, fogo do inferno, Abba, que quer dizer pai. Jesus falou em aramaico e os evangelhos foram escritos em grego. E aí, das primeiras comunidades, vou passar e vamos terminar, e já estão 5 horas, né? A palavra de Deus na nossa vida. Em quais materiais foram escritos? No Antigo Testamento não existia papel como hoje, muito menos máquinas impressoras. A Bíblia foi escrita à mão em materiais como cerâmica, papiro e pergaminho. Aí está a cerâmica pedra, daí o papiro, pergaminho, papiro, e atualmente agora chegamos no papel, né? Após o século XII, o papel começou. Papiro, pergaminho, e agora temos o papel. Aí as reproduções dos textos bíblicos tiveram as pessoas que fizeram as cópias, que a gente chama de copista, e depois as impressões. Nós, da Igreja Católica, é onde temos mais Bíblias de formas impressas. Nós temos Bíblia da família, do jovem, da criança, tradução ecumênica da Bíblia, que é junto com o CONIC. Nós temos a Bíblia de Jerusalém, que é indicada para o estudo da teologia, que é a que está mais próxima do original. Temos a Bíblia da CNBB, que tem comentários. A Bíblia da CNBB ela está tal qual a leitura como está nos livros da missa, que nós chamamos os livros da leitura da missa. E também temos a Bíblia que nós chamamos Bíblia do Peregrino, que ela é muito boa também. Tem a Bíblia Ave Maria e tem outras traduções e cada um gosta de uma tradução, né? Tem gente que gosta de comprar aquelas de modelo de capa de ouro, que os vendedores passam nas portas vendendo caríssima, umas daquelas grandes. Mas aí é o gosto de cada um.
E aí, como é que está organizado o livro da Bíblia, eu vou deixar para vocês lerem isso com calma. 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, que vai dar 73 livros. 18 livros proféticos, 7 livros sapienciais, 18 livros históricos e 5 livros do Pentateuco, que são os livros que começam a Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E aí os 27, o Apocalipse, que é o último, as 7 cartas católicas, que tem Pedro, Paulo, e aí tem cartas de Paulo, de discípulos de Paulo, tem cartas pastorais, tem também os evangelhos, que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos, porque são parecidos, e João é bem diferente, a gente chama, é um evangelho de espiritualidade. E depois os Atos dos Apóstolos, que também dizem que foi Lucas que escreveu, Lucas que era médico, que escreve o Evangelho de Lucas, fala de Jesus, e o Evangelho, e Atos dos Apóstolos, que fala das primeiras comunidades. Ele escreveu os 2 livros para mostrar como foi com Jesus e como foi que continuou depois sem Jesus. Aí está a abreviatura dos livros, não vai dar tempo a gente explicar a abreviatura, mas geralmente a gente pega as 2 primeiras vogais e quando ela é começada com a consoante, aliás, a gente pega as 2 primeiras consoantes e quando ela começa com a vogal, ela permanece a vogal. Por exemplo, Gênesis, a gente pega GN, elimina a vogal. Êxodo tem a vogal, então a gente pega o E e deixa o X. E assim vai se aplicando essas abreviaturas. Quando ela começa com a vogal permanece. Quando ela não começa com vogal e com consoante, a gente considera as 2 consoantes. A classificação dos livros, a abreviatura, eu vou deixar. A citação dos livros, também vocês vão depois ler com calma. Tem o nome do livro, depois o capítulo, que de algumas Bíblias tem um número grande, a vírgula, a separação do capítulo e do versículo, depois tem os versículos, que são os números menores. No caso, hoje, a gente leu 2 ou 3 versículos do Evangelho de João, depois nós pulamos para a frente de João. Então, nós lemos os versículos 6 a 8, que foram 3 versículos, 6, 7 e 8. Depois nós pulamos para 19 a 28. Aí, quando tem isso, tem o hífen, quer dizer até. De 8 até o 10. Aí, hoje nós pegamos de 6 até o 8 e de 19 até o 28. Aí está explicando o nome do livro, João, capítulo 2. Aí, quando só tem um número, está dizendo que é o capítulo inteiro. Tá bom? E aí tem outras que vocês vão ler com calma. A quinta parte não vai dar para a gente falar, que é a primazia do Novo e do Antigo Testamento, quais riquezas que ele tem, mas a gente precisa, pelo menos, saber disso. Que para chegar a Bíblia no fato escrito, ela passou pelo fato vivido, que foi chamada a tradição oral. E aí nós temos que humanizar Deus para torná-lo compreensível. E aí tem essa questão chamada antropomorfismo bíblico. Há quem pense que Deus tem corpo, pois se lê a passagem. Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, mas é a forma bíblica de falar. Mas Deus não tem uma forma humana, menos ainda masculina. Ele pode ser Deus, pai e mãe. E tais interpretações são fruto de uma leitura ao pé da letra. Deus é espírito, como nos afirma o Evangelho de João, capítulo 4, a vírgulazinha, versículo 24. Mas não vai dar tempo para a gente ler tudo isso, tá bom? Então, temos a primazia do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. Ou seja, todo o Antigo Testamento ele foi feito para dar grandeza ao Novo Testamento, a pessoa de Jesus. Por isso, a gente lê o Antigo Testamento tendo sempre a visão do Novo Testamento. E aí, eu vou só ler essa última frase para a gente fechar esse estudo de hoje. Leve a vida ou a morte, o amor ou ao ódio. Se nos levar a não nos ajudar no desenvolvimento da vida, não teremos atenção, pois haverá outro texto que diz que deve levar à vida e ao amor. Lembram de Santo Agostinho, que a gente comentou dizendo, os 2 grandes livros
É a vida e a Bíblia. E, nesses 2 livros, nós temos que considerar as 2 palavras, vida e amor. Espero que esse nosso trabalho de introdução à Sagrada Escritura ajude a você a ler a Bíblia. Foi um pouco longo, não foi, minha gente, hoje? Mas era uma introdução, e eu disse que isso aqui a gente estuda em 6 meses lá no seminário, acredita? Mas espero que vocês tenham gostado. E se aqueles e aquelas quiserem fazer o curso, nós vamos botar nos grupos a propaganda e vamos botar também o link para fazer a inscrição. Como eu disse, é R$50 por mês. Por que R$50? Para a gente pagar os professores e pagar também o link que a gente vai fazer a transmissão. E com cuidado para não chegar a qualquer um. Tanto só vai entrar na aula quem fizer a inscrição prévia. Quem fizer a inscrição vai receber o link e vai entrar na aula. Hoje, como era uma aula gratuita, nós deixamos o link aberto e muita gente pode entrar e vocês viram o que aconteceram, né? Isso é até perigoso. E quem está aqui, se quiser o certificado da aula de hoje, bota lá no grupo o seu nome completo para a gente poder preparar um certificado só dessa aula de hoje, viu? Só de introdução à Sagrada Escritura. O curso completo, se a gente fizer toda semana, ele termina em 6 meses. E se a aula for 2 vezes ao mês, vai em torno de 8 meses. Então, quando a gente tiver descrições, que a gente for começar, nós vamos decidir com os alunos se vai ser semanal ou se vai ser 2 vezes por mês. Sendo que semanal, toda semana, o curso termina mais cedo, 6 meses. E se terminar se for 2 aulas por mês, vai ser em outros 8 meses. E, Walter, no teu caso, se tu fizer a inscrição, eu mando para ti, aí depois nós vamos criar o grupo do curso e todo mundo vai estar dentro do grupo do curso, viu? Aí, no teu caso, eu mando para ti o link. Tem também outro irmão aqui, que eu acho que não é do nosso grupo, lá dos ministros. Não sei se ele está aqui. Se ele voltou. Ah, ele não voltou. Era outro irmão que estava com a gente na primeira rodada, mas ele não voltou. Tá bom? Vocês entenderam como é? Se o curso for toda semana, 6 meses. Se for 2 vezes no mês, vai ser 8 meses. R$50 eu vou botar nos grupos a ficha de inscrição. Tá bom? Então, vamos agradecer ao Pai por tudo isso. Vamos louvar Maria, né? Agradecer por essa tarde de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Alguém continua? Alguém reza? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o nosso Deus nos abençoe, nos acompanhe e seja a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos e a todas.